minhas amigas, meus amigos, bom dia. Bom dia foi um bom dia, né? Mas eu acho que é complicado, uma semana meio pesadona, né? Então eu vou pensando vocês. Eu vou dar uma primeira dica de desobsessão para vocês, que já é na verdade um passo que o Brasil adora fazer. Eu vou pedir para que vocês abracem dois colegas do curso básico. Vamos lá, pessoal. E para que não esteja do lado de vocês. Minhas amigas e meus amigos, bom dia. Pessoal, hoje vamos falar sobre desobsessão, né? Que é um tema muito importante para a luta do espírito, pois é o remédio, é a profilaxia, é o tratamento, é a terapia que a doutrina espírita oferece àquelas pessoas que estão com companhias desejadas, né? Ou seja, estão obsediadas. Vocês já aprenderam aqui os passos sobre mediunidade, sobre médium, sobre obsessão, né? Sobre, enfim, sobre a responsabilidade espiritual que todos nós temos. E agora vamos ver como o espiritismo observa, como o espiritismo trata esse fenômeno, né? Ele pode ser uma doença, a obsessão é uma doença da alma, e que cada vez mais está levando as pessoas a um estado infeliz, né? A sofrimento. O espiritismo demonstrar como podemos tratar esse tipo de problema, né? E vocês vão ver que é uma responsabilidade múltipla, né? Não é só do espírito que está obsediando, nós chamamos de obsessor, mas principalmente daquele sujeito que está sendo obsediado. Bem, vou trazer algumas descrições sobre desobsessão e Emmanuel, no livro Chico Xavier, diz assim: a desobsessão não é causa ao fenômeno e se trabalha patente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Às vezes, quando eu estou falando sobre desobsessão, né, a pessoa se remete a prática do exorcismo, comum durante muito tempo na igreja, né? Hoje já nem tanto, há muito tempo. Hoje deu para mim, pelo menos, um espiritismo, né? Tem outras doutrinas que explicam a mediunidade, que explicam a obsessão. Mas, assim, é importante dizer que desobsessão nada tem a ver com exorcismo, né? Primeiro porque o exorcismo partiu do princípio de que o cidadão, aquela pessoa, estava com o diabo no corpo, né? Estava com o diabo tomando aquela pessoa. E vocês já aprenderam no espiritismo que não existe diabo, não é isso? Não existe Deus, né? O que existe são espíritos ignorantes, espíritos torcedores, que perturbam algumas pessoas, né? Então, não é o caso de retirar uma força demoníaca de dentro de uma pessoa.
também não é tirar de dentro, porque o espírito ele não fica, né? O espírito que está obsediando o outro, ele não fica dentro daquela pessoa. Né? Ele entra em sintonia com o obsediado. Às vezes ele toma até suas faculdades, mas ele não fica, ele não retira o espírito, não entra no corpo, porque o corpo humano só pode lidar com o espírito. Então, essa possibilidade de ser Deus, existem alguns casos de obsessão mais simples, né? Existem casos mais graves. Quais são os casos mais graves de obsessão? Possessão, subjugação, né? Fascinação, né? Então, a desobsessão, né, ela precisa ficar de outra maneira. Né? A gente percebe algumas doutrinas ainda, algumas religiões, fazem algo mais parecido mesmo com desobsessão, como o exorcismo, né? Aquelas sessões de descarrego, né? Aquilo acaba sendo uma espécie de desobsessão. Mas para o espírita, a gente acredita, né, que tratar semelhante como nós semelhantes, porque todos os espíritos são nossos irmãos. É que já se tratá-los como humanos sempre a melhor maneira. Até mesmo porque ele é humano. Então, eu até falei bastante aqui, um pouco sobre isso, né? E às vezes a gente olha para o espírito obsessor e, embora ter um entendimento na doutrina espírita, a gente acha que não é um demônio, mas é um espírito do mal, né? É um espírito Só que a gente esquece que, na grande maioria dos obsessores, pode perguntar aí para os trabalhadores de passageiro, né? E outras reuniões doutrinárias aqui da casa. A grande maioria dos espíritos obsessores são espíritos como nós. Foram nossos irmãos, foram nossos maridos, mulheres, parentes, vizinhos, aquele vizinho que você pregou, né? Então, sócios, ou seja, somos nós, né? Se for pegar uma média, os espíritos obsessores somos nós, que estão do outro lado lá, achando que precisam cobrar algo da gente. Ou o desequilíbrio achando que nós precisamos resolver algo muito bem resolvido. Ou querendo, na verdade, um pouco mais de amor e de atenção. Então, o que nós precisamos entender é que no trabalho de desobsessão, eu sei que muitos aqui vão no futuro trabalhar no trabalho de desobsessão, né? Então é importante a gente perceber que o amor, né, o conhecimento, o raciocínio e a fé são elementos muito importantes no trabalho. Uma definição que está no livro aí, recomendável a todos, né, para estudar, da jornada, diz assim: desobsessão é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no estudo com o intuito de eliminar as causas e com os efeitos da desobsessão. Então, não são apenas defeitos, porque muitas vezes o pessoal tem um centro espírita, né? E grande parte das pessoas que têm um centro espírita, infelizmente, ainda é por causa disso. Né? Eu digo infelizmente porque a gente devia ir para o centro espírita buscar, como digamos aqui no início da prece, a gente deveria buscar os conhecimentos, né? A gente deveria buscar a reforma íntima, mas a gente vem, a grande maioria vem, uma boa parte vem, se livrar das obsessões, ou porque também está passando problemas difíceis, né, na vida, por sofrimentos, às vezes materiais, às vezes físicos, às vezes morais. Né? Mas assim, a ideia da desobsessão, né, como a ideia da doutrina espírita, não é simplesmente tratar os efeitos, né, mas sim as causas.
Então, uma pessoa que vem dois, porque se sente mal espiritualmente, porque algum médico disse para ela que ela está com poço, está com poço, vem assim 2, 3 vezes na semana, dá uma melhorada, e aí não volta mais, tratou rapidamente do efeito, né? Das suas consequências, daquilo que está passando naquele momento. Naquela dor de cabeça, não para de doer, daquele mal-estar, daquela coisa que faz não dar certo, mas não está assim se comprometendo com a sua própria existência, ou seja, não está buscando as causas dessa obsessão. Então, a obsessão espírita se preocupa com os efeitos, obviamente, porque precisa ser acolhido, precisa estar bem para poder continuar com a sua caminhada, mas também com a raiz do problema. Pessoal, se você quiser fazer pergunta, fique à vontade, porque se eu não souber falar, a galera está aqui, que nem a altura de subiu. Foi comentado na outra aula a respeito da obsessão do passado. Eu achei interessante que, inclusive, eu acho que a grande causa do sofrimento, né, da vida do dia a dia da gente, né? Essa questão que o senhor comentou agora. O nosso amigo José está perguntando se a causa das obsessões normalmente são ligadas ao passado. As obsessões de fato, elas estão ligadas ao passado. Não, inclusive na nossa vida atual, né, do nascimento, frustrações, traumas, que eu acho que cria uma energia, um clima. Eu entendo isso, não sei se... já está falando inclusive dos nossos traumas, do nascimento, das coisas que vivemos na nossa vida. Aí é o seguinte, nós podemos estar trabalhando numa energia, né? Por exemplo, a pessoa que está mal resolvida, que tem seus complexos, seus sentimentos de incomunicância, aquela pessoa, isso não é um sintoma de obsessão, mas é um canal, uma porta aberta para espíritos obsessores, né? Eu sei que você estava perguntando sobre nossos casos do passado. Também. E o que com certeza, né? A grande maioria das obsessões da relação de coisas mal resolvidas, que pendentes entre pessoas, sobretudo em vidas anteriores. Tem muita dessa vida também, sobretudo em vidas anteriores. Uma outra definição das obsessões, que são ações voltadas a educar o auxiliar do obsessor, os ajudando mutuamente, levando das transformações necessárias à evolução. Então, tudo isso que eu disse, pela obsessão no centro espírito, elas não são assim, uma espécie de parte mágica, né? Como nada no espiritismo, não é um ritual, né? Às vezes a obsessão deve ser encarada como um tratamento, uma terapia. E por isso, não apenas uma técnica que vai necessitar algumas técnicas para ter a obsessão, e com a participação ativa do auxiliar. Fundamental do auxiliar. Porque quando a gente vai observar um caso de obsessão, nós percebemos muitas vezes que é difícil entender quem é o algoz e quem é a vítima no caso dele. Porque a gente pode até pensar, não, mas o obsessor é o algoz, porque ele está do outro lado, está vendo tudo, né? Está fazendo maldade contra o auxiliar, contra o encarnado. Então, quem é o algoz, quem é o carrasco, é o espírito que está do outro lado. E aí você vai do outro lado. Né? Mas, seu nome de um, você chama aquele espírito, nega a recebe, todos na boca vai conversar, e aí o espírito diz, isso. Eu estou apenas aqui me ensinando, porque esse
cidadão aí, o que ele fez no passado, ele vai no chefe do cara que faz. Aí já fica falando, então quem é o culpado? É o que está encarnado, é o obsediado. Aí só depois a gente vai mais a fundo na questão e a gente vê que uma outra encarnação, o obsessor que hoje está obsediando, estava encarnado, foi ele que fez a maldade. Às vezes, por encarnações, um portanto, maldade com o outro, né? É uma complexidade. São laços eternos de ódio. Né? Então, não é não é um lugar de julgamento. E até mesmo porque, o instrumento para propagar agora está chegando para o só para falar que seria lá, será que seria certo? Não, ele coloca e a gente consegue muito bem. Se quiser uma medalhinha para dar para uma boa pergunta, uma boa observação, para um aluno que vai toda essa agora. Claro, o lado que eu estou dizendo é um exagero, né? São algumas encarnações. Nada, são algumas encarnações que esses espíritos vivem nessa segurança. Então, vai ter um momento que um dos dois vão aprender, porque não necessariamente os dois juntos, mas pelo menos um dos dois vão aprender e essa questão vai ser resolvida. Né? Então, obviamente, não é eterno. Né? Eterno, quando eu estou dizendo, porque são duas, três, quatro vidas. Né? Eterno quando duas não viriam alguma coisa. Mas, vou observar. Como eu estava dizendo, então é necessário que a gente entre no clima, né, quando ele vai participar do trabalho de obsessão, que a gente não entre numa energia de julgamento. Então, os espíritos que chegam lá numa reunião, por exemplo, eles pensam que eu vim aqui para ser julgado. Meio que modelando mais ou menos o que acontece aqui na Terra, né? O cara faz um julgamento, a pessoa está ali querendo, tem advogados, tem os advogados que defendem, os advogados da acusação, tá? Mas muitos espíritos pensam sobre isso, né? Mas numa reunião ou num tratamento de obsessão, todos devem ser encarados como pacientes. Tanto obsediados como obsessores. E todos devem ser tratados com carinho, com dignidade e com amor. Olha só as técnicas, né? De obsessão, né? Vou falar sobre cada uma delas, porque às vezes quando a gente está falando sobre obsessão, as pessoas pensam, é aquela reunião de atividade, que os outros espíritas têm, né? Que os velhos ficam lá puxando no chão, né? Na mesa, na cabeça. Não é só essa reunião não existe. Mas não é só essa reunião. Existe a prece, o passo, o evangelho no lar, as reuniões doutrinárias, o atendimento fraterno, o exercício da caridade, tudo é necessário para o que quer avançar e quer sair do túmulo da obsessão. Né? Vocês, no próximo, a reunião de mediunidade de vocês amanhã, no próximo já tem, né? Então, no dia também estamos com a oportunidade de ter uma reunião, por exemplo, né? Depois que vocês experimentarem a próxima oportunidade, né? Não vamos fazer esse experimentar. Fiquem tranquilos, porque a espiritualidade está com teste, né? Um teste para vocês. Mas depois vocês vão ver, vão ter assim, uma pitadinha, são pessoas médicos, ensinadores extremamente experientes, vão ver uma pitadinha do que é um trabalho de desobsessão mediúnica, um trabalho mediúnico de desobsessão. Bem, a prece, né? A forma não é nada, o pensamento é tudo,
cada um deve orar conforme suas convicções, e do modo que mais lhe agrada, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não constam o coração. Então, no Evangelho do Espiritismo, uma definição sobre o que é a prece. Então, a prece é um instrumento importantíssimo para todos nós, né, humanos, todos nós espíritos, e nós podemos utilizar esse instrumento para nos melhorarmos e para melhorarmos outras pessoas. Quando nós fazemos uma prece e essa é a orientação, aquela pessoa que estão dizendo, faça uma prece para você e uma prece para que você estaria com. Quando a gente diz isso, né, a gente precisa entender que a prece deve ser feita com todo o espírito. Ela deve ter vivência, e não apenas com as palavras. Né? É aquele negócio, para cantar, e a filha mais nova aprendeu o Pai Nosso, aí falou, Lisa, essa é o Pai Nosso. Não, tu sabe o que significa cada parte? Então eu vou explicar. Aí eu fui explicando cada parte. E mostrando para ela que não adianta, as palavras não significam muitas coisas. Você precisa envolver, precisa fazer aquilo ali no coração. Você não sabe as palavras que imitam o som de pensamento. E que se presta, porque é o seguinte. O verdadeiro instrumento de comunicação dos espíritos é o pensamento. Então a prece é uma união extremamente condensada do seu pensamento e focada e direcionada para um determinado objetivo. Isso está certo, isso ajuda. E ajuda e vai tocar, isso vai tocar aquele espírito que está atrapalhado, aquele espírito que está sofrendo. Ele vai sentir na alma aquela sua vontade de fazer o bem. E isso é um caminho, um canal de libertação da obsessão. Vocês estão me entendendo aí? Não? Então eu vou ajudar a integridade. Eu estou testando a integridade. Vocês estão sabendo o que é a bem, primeiro item. A prece eleva o nosso padrão vibratório. Né? Ou seja, quando nós estamos passando por um processo de obsessão, o nosso padrão vibratório não está muito bom. Nós emitimos ondas, né? Ondas, nós emitimos ondas magnéticas da matéria, no plano material brasileiro. Mas nós emitimos também umas ondas espirituais, que os espíritos vão sintonizando. E aí os bons espíritos se sintonizam com bons padrões vibratórios dessas ondas. Por isso que os ignorantes vibram numa outra fase. Então, quando nós estamos passando por um processo espiritual difícil, que é a obsessão, nós emitimos ondas de vibrações uma frequência espiritualmente baixa. E que esses espíritos obsessores estão nessa onda. Se nós entrarmos em estados de prece, de oração, frequentemente, nossa faixa vibratória melhora. Nós não vamos virar tanto de um dia para o outro, e a prece vai fazer isso. Mas nós podemos escolher a frequência que nós sintonizamos. Como nós podemos escolher a frequência de um rádio que nós queremos utilizar. Então, a prece nos serve para que possamos melhorar o nosso padrão vibratório. E aí, nós começamos a mudar, nós começamos a atrair. Ao invés de atrair os espíritos mais atrapalhados, atraímos os espíritos com os espíritos mais equilibrados e que vão nos ajudar. Às vezes eu falo assim, pessoal, divertindo, né? Poxa, só que eu acho que eu sou médico, né? E agora? Eu falo, uma coisa boa. Você está pensando coisa boa? Não é, a mediunidade é uma maravilha. É uma faculdade que todo mundo vai ter.
vai acontecer, cada vez mais nas próximas encarnações, vamos ter mais médicos, né? É a faculdade que nos liga ao plano superior. Maravilha. O pessoal diz assim, mas isso que eu vejo, o medo, né, da maioria das pessoas, quando percebe que a necessidade está chegando, é porque está tentando em sintonizar com os filhos familiares. Aí eu digo, se proteger muito, uma questão de escolha. Então, a prece, serviço, entrar nessa sintonia com o bom espírito, com o espírito realmente iluminado, com Deus, né? Com Deus. A política é muito novo. Com Deus, e isso é muito bom. Isso é interessante para o tratamento de Deus. Leonardo Bernardo, a prece nos conecta com a espiritualidade superior. Às vezes o pessoal diz, eu sou instrutor do curso EAD, né? O padre é de morte, não estou falando esse nome, o padre é espírito, do espiritismo. E aí uma pergunta lá no texto, uma das pessoas me perguntou assim, eu não consigo esse negócio de meditar e tal, mas eu não consigo de jeito nenhum quem seria o meu guia espiritual. Quando é que eu vou conhecer ele? Eu falo, você não vai apresentar? Olha, a grande maioria está cheia na reunião de dos guias espirituais, dos mentores. A grande maioria é que eles dizem, olha, a gente está falando o tempo todo e ele não nos ouve. A gente está indo lá no dele o tempo todo, dizendo o que vai fazer, e ele não nos dá ouvido, às vezes até outro, mas não dá ouvido. Outro, mas não dá importância. Então, a espiritualidade boa, a espiritualidade superior, os nossos guias, né, o nosso mentor, eles estão sempre com a gente. Basta sintonizar com a gente. Aqui, por exemplo, o padre do mundo aqui está a prece, obviamente, por todo isso que eu falei, ela harmoniza o nosso pensamento. Quando nós estamos passando por dificuldade espiritual, nosso pensamento fica meio, né? Com um lado, com o outro, né? Parece que tem uma força de Deus, né? Está com um lado, está com o outro, está com o lado. O pensamento, aí a prece faz uma harmonização do pensamento. E direciona os pensamentos para aquilo que você quer. Cuidado com os pensamentos, pessoal. O pensamento é um instrumento do espírito mais importante. Como eu também já falei, a prece toca o desencarnado. Lembra do filme do André Luiz, no nosso lado, que é que já se discutiu? No nosso lar, o André Luiz recebe aquela prece, né? Depois pelo que eu vi no discutido, ele recebeu uma prece que fizeram para ele, né? Mas não é assim, é claro, você pode rever as coisas, mas o suficiente na hora de indicar para quem fez a prece foi uma única prece, uma pessoa que ele não dava muita importância. Foi. Parece que vem aí um instrumento importante para nós que não somos velhos, nós temos sido um pouco melhor. É o seguinte, a gente vai fazer uma prece que não está encarnada há algum tempo. Há muito tempo até. Como é que você vai saber se ela já reencarnou, não reencarnou, como é? Você vai fazer a prece e se ela já reencarnada? Faz a prece, se ela já reencarnada, ela vai receber também. Porque o espírito não vai reencarnar. O espírito não tudo, vai dar o corpo que eu oro. Não. Aí ela não vai poder estar. A não ser que haja
poder são muito grandes, né? Mas assim, se você fizer uma prece do coração, né, por uma pessoa que você gosta muito e pedir uma orientação, se aquela pessoa não puder dar essa orientação específica, vem um outro tipo de orientação. A mesma coisa com aquela nossa, os católicos que fazem a oração tratando, né? Promessas, coisas. A maioria das vezes que a gente não é aquele canto que está ali, né? São os trabalhadores, né? Ou o serviço espiritual, ou até trabalhadores, o pessoal da equipe, daquele, se for um santo, né? Tem tantas situações, mas se for um espírito superior, né? Extremamente elevado mesmo, aí tem uma equipe que vai ajudar você a ver. Se você tiver muito conhecimento, pessoalmente. Então, nesse caso, só parece que não vai ser feito. Agora, se tiver desencarnado de novo, ele pode assistir uma coisa boa, uma situação boa, mas não vai ter condições de atender. Pessoal, outro instrumento é o passo, né? Tem um passo magnético, muito logicamente aqueles fazendo de mesmo não estava certo. Magnetiza naturalmente milhões de agentes microscópicos a seu serviço a fim de estar orgânico nessa ou naquela contingência que decompõe para o equilíbrio integral. Diz André Luiz aí no artigo que está vendo Evolução do Mundo. O passo é um instrumento muito importante, talvez mais conhecido pelos frequentadores do sítio. A me dá um passo. Eu estou querendo deixar a pessoa falando. Quando é que é o produção de baixo lá no seu centro? Quando é que é? Quando é que fui? Realmente o baixo é um instrumento muito importante. Porque equilibra o exercício através da transmissão de fluido de energia. Não apenas a transmissão de energia, mas a harmonização das suas energias, a limpeza física. Então, você tem esse exercício que vai receber um passo que vai proporcionar um equilíbrio maior naquele momento. Vai ajudar, por exemplo, se você estiver com algum centro de força bloqueado, né? Algum chakra. Nosso corpo espiritual é formado por inúmeros centros de força, né? Então, vai te ajudar. Se você tiver, eu vou ajudar o processo excessivo, aquele que professor ele pode, querendo, pode às sem querer, de causar algum desvio energético, algum problema no perispírito, sobretudo nos centros de força. Então, o passo vai fazer um desbloqueio daquele centro, ou atualizar todo o seu campo energético, né? De passar mais energia, equilibrar o seu campo espiritual. E isso não é uma coisa pequena, porque o seu corpo espiritual, o seu perispírito, ele é diretamente ligado, diretamente contato com a saúde do seu corpo orgânico. Então, é por isso que muitas pessoas podem levar doenças mesmo do corpo, não só da alma, porque o perispírito do obsessor tão doente pode influenciar o perispírito do obsediado. Isso é mínimo, porque o obsessor, se ele souber, se for um espírito inteligente, né, embora ainda ignorante, ele pode propositalmente piorar o estado do seu perispírito. Ele pode propositalmente bloquear um dos chakras, no tempo do corpo, sabendo que isso vai causar mal. Então, o passe serve para isso. Para que a habilidade não está chamando como uma senhora, para o que não dá uma reunião de quinta-feira, faz uma palestra e futuramente tem um caso por aqui. Mas eu observo que todos os funcionários no final da reunião correndo para o passo individual. Existe essa atividade desse
parte individual vai transformar um pacto coletivo aqui? Estou falando para você entender, né, problema assim, o pacto individual, ele é mais individual, o pacto coletivo é mais coletivo. Pessoal, o pacto coletivo, ele é muito útil. Agora, para as pessoas que estão passando por processo de obstrução, é recomendado o pacto individual. Porque o pacto individual tem algumas, tem um grupo ali, você vai para uma sala específica, é como se fosse uma sala de aula, né? E os médicos vão para o pacto coletivo, e lá é como se fosse um ambulatório médico, né? E você realmente vai receber uma coisa muito mais ostensiva, muito mais forte, né? Uma energia, uma liderança fluida. Então, para quem está precisando, sim. O problema é que tem muita gente que não está precisando vai fazer mal para quem está precisando. O mal vai fazer que a fila vai aumentar, né? É só isso, mas mal vai, não está precisando. Mas muita gente que não está precisando não vai precisar. Então, o pacto individual é para as pessoas que realmente estão precisando mais, ou porque estão doentes, ou porque estão sentindo debilidade de alguma forma sexualmente, ou por estarem passando por problemas de obsessão. Alguém levou o braço? Eu vou falar. Alguma forma que dizem que a questão do pacto, que o médico é meramente intermediário. E toda a energia durante o quadro não é muito não. A questão moral, né? Tem muita coisa. Então, eu vou tomar uma rua da frente, do visual, que fala a maior. Então, você vai tomar um passo, a vida tem caráter de uma coisa. Ele não está muito. A própria energia negativa dele, vamos ver, coloca então que existem correntes do lado básico, é totalmente espiritual, que é outras correntes que existem do básico, vem através do caminho. O básico, ele é uma experiência média-límita. O que é isso? É uma experiência mediúnica. Toda experiência mediúnica, ela passa pelo animismo, pelo espírito médico. Então, em situações, sobretudo fora da ciência física, muitas vezes o passo ele é apenas do médium para aquela pessoa encarnada para você encarnada. Então, e faz bem também. Agora temos energia pouca também para fazer isso, né? Por exemplo, se fizer um passo aqui, um deu um abraço no outro, não faz. Quando você abraça a pessoa, você está abraçado de verdade, né? Com vontade, né? Estou passando coisa do outro, não é o tom que eu faço, é a vontade de abraçar o outro que eu faço. É uma troca da energia. Agora, por sendo espírita, eu diria assim que o papel do espírito é um falando do nosso. Então, os espíritos, aí diz o seguinte, o passe, isso, que é o passe do passe, a energia do passista com mais as energias dos espíritos. Os espíritos eles vão manipular as energias e direcionar através do passista, né, para melhorar aquela pessoa que está recebendo. Então, muitos desses espíritos sérios como nós, né, igual a coisa dos espíritos consegue. O passe ele é isso. Ele tanto tem a energia do passista quanto a energia do espírito. Agora, se aí você fez uma outra pergunta, se a energia daquele passista, sei lá, beber, doidão, não sei o que, tá bem na cabeça, né? Se vai fazer mal ao passe da pessoa. Não sei se o espírito está indo para o espírito. Porque, assim, você tem grupos de trabalho, né, o passista não é assim, o dirigente
Pronto, vamos passar esse trabalho. O cidadão passa por curso, passa por palestra, coordenação de paz. E aqui, por exemplo, você fizer tanta coisa com o fascista, que ele é quase um excesso. Então, aqui no centro de cidadania, todos os fascistas são extremamente equilibrados. Fazem todos eles cumprir as suas correntes sérios, tem um trabalho desse tipo. É claro que você pode chegar a casa do amigo fulano, você vai passar o passo seguinte, se aquele fulano não estiver bem, pode ser que realmente prejudique você. Mas não precisa não. Não só no bar, mas todas as pessoas que trabalham no centro espírita, sobretudo no trabalho de educação, são várias funções dentro do trabalho de educação. Tem que estar bem isso mesmo, tem que estar equilibrado, tem que estar harmônico, tem que estar... Não precisa ser nem tanto. Não precisa ser um superior que conta assim, não seria um trabalhador, só inscrição. Agora, precisa estar bem com ela mesmo. Claro que, assim, uma vez, ficou chateada e tal, às vezes não explica. Os espíritos são bons, né? Claro, quando a gente não caminha aquela pessoa que não está no mesmo grupo, uma vez. Vem três, mas os espíritos vão para fora na roupa da boca. O cara ali está fazendo o que eu desse cara. Vai fazer na boca, dá uma chamada daquele cara ali, né? Então, o trabalho na justiça não tem que estar penado. Pronto, então eu dei uma resposta meio única, né? Eu sabia que eu ia perguntar. Como eu disse antes, desbloqueia o centro de força, não chata, também comumente chamado. Porque muitas vezes, fazendo uma desobsessão, uma obsessão, as pessoas falam precisam desbloquear o centro de força. Mais uma vez, a fé é seu principal componente. Não adianta, você não vai verificar uma pessoa, esse cara não faz um prefeito com a mão, faz isso, tem gosto de branco, né? Esse cidadão que é um passo, não adianta todos, claro, existem técnicas, existem razões para que os fascistas façam aquele gesto, mas bom, porque os fascistas eles precisam direcionar a sua energia, o seu escudo, para sair pelas pontas deles. Né? É uma técnica, fazer isso. Né? Mas não adianta só isso. Aliás, o mais adianta é não se percebe. É o pensamento, como eu disse, né? O espírito faz tudo. Então, é necessário isso que a gente possa fazer funcionar. E também é uma recarga de energia. Isso talvez uma coisa muito fácil. Eu diria, tem dois lados. É bom porque a pessoa chega a ser cansada, né? Meia quase que desmaiando, quase que, né? Sendo carregada por uma outra pessoa, por um amigo ou por um parente, para fazer um tratamento de obsessão. Aí chega, você fica recebendo isso. Aí sai já estou bem, não vou voltar mais não. Não. Está bem, naquele momento, naquele instante. Deu uma levantada, né? Como se fosse um remédio momentâneo, para que você possa continuar o tratamento. Depois. Passa de correr ou ver se não passa. O rei
O rei está modelo de base, né? Está modelo de base. Eu não conheço muito bem ele, eu conheço que as pessoas falaram para mim, né? Os profissionais. Olha, assim, o fato é que você pode mandar energia da distância para outras pessoas, né? Mas o passo que a gente usa não é esse, é o passo que a gente chama de passo presencial. Agora, a distância a gente pode mandar energia, seria mais o pensamento de uma prece. A prece, a gente se dedica mais como isso. Por isso, não é falar que estou fazendo uma prece. Não faço. Mas o efeito para a gente aqui, a distância é uma prece. Então, a pergunta é assim, tem muitas pessoas que são afastadas, trazidas por pessoas, por parentes, elas não queriam estar. Então, eu quero, tá bom, você está me dando tanta paciência, eu vou lá, ajuda. Aí é uma função excepcional, sabe? Você acreditando ou não, vai te ajudar. Claro, se você acreditar mais ainda, unir a fé pacífica com a fé do Espírito, a sua fé, aí você vai, você pode até se curar. Agora, se não fizer isso, você pode, o paliativo, está um pouquinho melhor. Ajuda, mas não resolve. Aliás, esse tratamento para a questão, nenhum deles sozinho resolve. Porque o que resolve mesmo é o comprometimento do auxiliar com aquele tratamento. O que resolve é o comprometimento de uma das partes com aquele tratamento. Por exemplo, o obsessor, o espírito que está lá atrapalhando o auxiliar, ele pode até ser convencido pela equipe daqui, no centro espírita, a deixar aquele auxiliar. Aí ele falou, realmente eu me equivoquei, estou perdendo meu tempo, resolvi mudar, vou fazer outra coisa melhor do que ficar pensando a vida de fulano. Então, esse fulano, continua com seus mesmos problemas, com os seus mesmos pensamentos, com suas causas, da obsessão, seus complexos mal resolvidos, seus traumas não resolvidos, os mesmos hábitos. Qualquer mudou, ele pode abrir uma porta, ou para um companheiro, antigo, ou para o novo até. Porque existe obsessão também nova, não é nova, ou também até mesmo aberto à solução da obsessão, mas companhia espiritual. Que é o que é uma companhia espiritual? Ainda não vai considerar que eu tinha que banhar e tal, porque ele também está querendo se banhar. Você não quer fazer mal, você só quer pegar uma carona, porque todos nós somos velhos, de maior ou menor grau. Quando alguém se embriaga de álcool, o espírito que fica na mesma parte, ele absorve aquele álcool ali, e é uma das poucas maneiras que ele tem de alimentar o seu vício, mesmo estando com desencarnado. Então, aquela pessoa que está nesse nível de vibração, que vai para o vazio, então, nada contra ter uns momentos de lazer, não, mas excesso de tudo faz mal, Jesus mesmo falou, quando nós temos uma casa, não cuidamos da nossa casa, pode ser desligado do espírito e ele volta, se você conseguir tiver usado, ele volta para volta mais perto. Não foi isso que ele falou. Então ele volta para voltar de companheiro, mais dele. Olha assim. Se você não se cuida. Agora, aquele espírito lá, eu podia até sair, mas tem outras várias companhias. Então, é importante que a gente trabalhe. Pessoal, eu quero agora todo mundo fique de pé, porque
chega de descansar, sentado aí, né? O Cristo não mostra para a gente descansar nem na eternidade a gente vai. Então esqueça o negócio de ficar parado. Pessoal, eu vou a brincadeira aqui é o seguinte. Verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? Eu vou trazer aqui algumas afirmações. E quem estiver de acordo vai ficar do lado que a afirmação é colocada, B ou R, né? Então, se movimento para o lado esquerdo ou para o lado direito, conforme vocês acreditam que seja certo ou não. Quem for errando vai saindo da brincadeira, vai lá para trás, vai para o grau. Quem vai errando vai para o grau. Vocês vão ver, vai aparecer uma brincadeira, tá? Quem for errando vai para o grau. Quem ficar no meio vai para o grau também, que não tem meio aqui. É verdadeiro ou falso, não tem pelo contrário. Então lá vai, pessoal. Primeira afirmação. Oi? Já vai pro brau, aqui não tem. Aí só não pode ficar na já deu a marca comigo, já percebeu. Olha, não pode ter pegadinha, viu? Pode ter pegadinha. A desobsessão é sempre feita à distância. Quem acha que é verdadeiro vai para lá. Quem acha que é falso vai para lá. Qual é a sua posição lá? Muito bem. Fala isso aí. Não tem mais. Eu não sei o que é, mas eu vou mudar, vai precisar, está certo? O obsessor é um espírito ignorante.
realmente não interessa para a gente, mas é importante o sub-21, agora o pessoal vai estar na final, o sub-21 do livro dos médicos é Dia dos Médicos e dos Evocadores. Acho que é verdadeiro? Muito bem. Fala para o pessoal que ficou aqui, ó. A primeira obra é o livro do Espírito, a segunda é o livro médio.
Mas eu vou verificar a minha colocação. Vamos acordar, né? Segunda ele não é, né? Então, acho que é errado. Eu sei que tem pegadinha mesmo, que é para movimentar. Pessoal, o evangelho no lar é uma técnica muito importante para a desenvolvimento. Durante o tratamento do hospital, as pessoas elas vão ser aconselhadas a fazer o evangelho no lar. Porque muitas vezes, poderia dizer, na maioria das vezes, é no lar que está a causa do processo. É o relacionamento problemático na família, é as questões que já vem de outras encarnações e que geram uma energia que abre o caminho, as portas para o processo. Normalmente, quando a pessoa for auxiliada, ou na família para auxiliar, não para a pessoa, né? Não, alguns podem não sentir em função do seu crescimento espiritual e tal, mas de uma certa maneira ela é corresponsável, de uma certa maneira ela é atendida, né? Então o evangelho no lar, ele é um instrumento importante para que não só aquela pessoa que está sendo tratada com um tratamento ali de obsessão seja atingida, mas também para toda aquela família e também para os espíritos que frequentam de lá. Vocês estão entendendo alguma coisa, não, né? Os olhos da comunidade de vocês. Eu falei que é necessário que a gente eleve o padrão vibratório, né, para que a gente saia, né, da sintonia com os espíritos que estão auxiliando. O evangelho lá, ele eleva o padrão vibratório do nosso lado, daquele assim, né? Como é que é feito o evangelho no ar? Você escolhe um dia na semana para fazer uma reunião onde você vai abrir o evangelho, pode ser sequencialmente ou aleatoriamente, né? Chama as pessoas da sua casa para conversar sobre aquilo ali e determina sempre um dia e um horário na semana. Né? E se você mora sozinho, faz você sozinho. Se algumas pessoas não querem participar da sua casa, bem, você não pode obrigar as pessoas a participar, né? Você vai convidar as pessoas para participar. Qual que é o mais que tem a mesma coisa? Precisa todo mundo ter explicação, né? Você vai dizer para aquela pessoa que você vai abrir o evangelho segundo o Espiritismo. Aquela pessoa católica, budista, evangélica, aí aceitar. O Espiritismo ele não é uma religião que você precisa sair da sua religião para frequentar o Espiritismo. O senhor não precisa fazer. Venha se converter. Pode abrir a pode. Agora, o Evangelho do Espiritismo, ele ainda traz as passagens do Evangelho, ele traz explicações espíritas sobre aquilo. É mais, entendeu? Então, às vezes, você trazendo uma informação daquilo, fica mais evidente, por exemplo, para as pessoas que estão ali no ambiente e para o espírito. Mas a Bíblia parece ser mais complicada ainda. Mas é o que eu faço. Mas o que eu faço é eu abro o Evangelho do Espírito.
E eu tenho um filho assim também. E aí explica da maneira que eu acho que ela vai entender. Mas é bom usar o evangelho, porque ali tem informação, ali tem complemento a visão da doutrina espírita sobre essa passagem. E às vezes a passagem de Jesus fica muito clara, numa Bíblia, no Evangelho tradicional. Às vezes fica meio sobre metáforas, meio sobre parábolas, então não é necessário uma explicação. Se você já existe há algum tempo, sabe olhar para uma metáfora daquela uma fábula e dar essa explicação, tudo bem. Mas o Evangelho não é isso, não. O Evangelho é um instrumento para ele. Oi, você vai acalmar porque o microfone não apela, né? Eu não sei se você vai falar. Eu já fiz o Evangelho lá, que eu aprendi o Evangelho, e eu recebi, e a minha cabeça um outro livro espírita. Eu estou aqui no fato de espiritismo, é por isso que eu estou falando para vocês. Abrir o Evangelho. Se você quiser passar, assim, um dia eu precisava do Evangelho espírita, outro dia para a meditação budista, no terceiro dia, sei lá, uma informação da religião hindu, ótimo para vocês, para todo mundo. Agora, o que eu estou dizendo, no tratamento da maioria dos centros espíritas, indicam o tratamento da obsessão, não só tratamento, mas pode ter na sua casa também. E você faz o Evangelho popular, utilizando um livro da doutrina espírita chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a minha grande vantagem disso? É porque já mostra, já explica, já traz à luz do Espiritismo muitas das passagens do Evangelho. Essa é o benefício. Que está ali na frente. Você foi estudar hoje? Não quiser participar, não gostar, então pode fazer o que você pode fazer sozinho. E aí você vai fazer oração, vai mandar para as outras pessoas. Então você pode fazer sozinho para o Evangelho do lar. Porque toda a reunião, pessoal, se você está lá no fizer nada, não é ritual, né? Eu, por exemplo, às vezes eu faço e eu coloco água assim, cara. Porque a pergunta não tem que ter a pessoa daquele ritual, botar no copo lá da água. Não é espírito. Aí eu vou falar, ritual não é espírito. Agora, se você me perguntar, mas por que algumas casas o pessoal bota uma garrafa ali na mesa? Aí eu explico. Porque em algumas casas as pessoas querem purificar aquela água. Essa água purificada funciona como uma espécie de barco. E aí funciona como um barco. Os espíritos colocam a energia ali e purificam a energia naquela água. Precisa ter não. Precisa ter o Evangelho vivo não. Você pode abrir um computador, pegar o Evangelho no computador, está na cabeça, o cara está todo mundo passando lá, só está na cabeça. Então, o espiritismo é muito alto, sabe? Não é só você na sala, pode ser na cozinha, pode ser na sua cama, pode ser em qualquer lugar, né? E vale a sua cabeça.
ouviram, né? Pode usar outros livros aqui, tem pessoas que fazem o evangelho lá, eu conheço pessoas que fazem o evangelho lá, faz um grupo de estudo na sua casa. Pode. Agora, se começar a fazer um grupo de estudo, daqui a pouco, opa, assim, tem nega de filho, opa, aí é melhor que um filho na sua casa, isso é uma boa ideia, talvez você tenha boa ideia, você dormir, você viver, você pode sair da sua casa, e estar na sua casa com o seu filho, que é muito bom aumentar o número de Cristo. Mas, assim, você pode utilizar outro livro, né? Vai aumentar o tempo da reunião. Agora, se você quiser começar, comece apenas com ele, com o Espírito, com o Evangelho do Espírito, e você já vai ter essa função que já resolveu. Porque o mesmo dia é o mesmo horário, por causa disso aí, ó. Quando você marca o mesmo dia é o mesmo horário, você tem a visita de coisa espírito. O meu espírito é bom, ele tem horário também. Você está todo mundo assim, tocando arte, falando de não. O espírito bom está trabalhando, né? Ninguém descansa. Então vai estar, aí ele vai saber, mas ele vai voltar 10 horas, tem 9 horas da noite, tem evangelho lá na casa do fulano. Aí quando vira mais um amigo também bom, e vão pra lá. Coloca na frente, né? Coloca na frente. Aí e também atrai os espíritos, também sofredores, atrapalhados, que estão ali por perto, né? E vão ali naquele horário. E, sobretudo, vai atingir os espíritos que porventura estejam ali naquela casa. Eu não disse que não pode. No espiritismo não pode. Agora, a gente precisa entender o que acontece. Então, nós falamos que não pode deixar uma manifestação do espírito obsessor, o espírito ignorante ali, e aí ele pergunta se pode o espírito superior, o espírito bom, né? Não é que não pode, vamos entender. Quando numa reunião dessa, um médico passa uma mensagem, o médico recebe um espírito superior, pode acontecer uma vez. Se acontece periodicamente, a sua casa vai fazer uma fila. Porque os espíritos depois, aquele médico ali está atendendo, certo? Então, se você quer que na sua casa tenha uma fila de espíritos ignorantes e sofredores, tudo bem, não é isso. Você vai estar com um comando na sua casa e você precisa. Você pode. Pode atender o nome do espírito? Pode também. A minha preocupação é que, às vezes, a gente pode fugir um pouco do objetivo do Evangelho. Porque o Evangelho não é a gente, não é uma reunião meio mundo. O Evangelho é a gente sintonizar com os nossos filhos e trazer uma lição importante para isso. Vai levar o padrão do pessoal do ano. Essa é a primeira função. Essa é a primeira função, fazer com que todos do ar ali sejam iguais uma causa melhor. A visita de bons vão ajudar naquele processo de organização. E leva também a gente, e aí se tiver um espírito ignorante, porque muitas vezes o professor, ele está na sua casa, ele está atuando. Ele visita muitas vezes. Às vezes até não é um obsessor que quer fazer mal, às vezes é um parente próximo que consegue observar que naquela sua casa ali
acolhimento, aí fica ali. E mesmo sem querer, aquele espírito ali, que está presente naquela casa, mesmo esse pode estar pensando que está fazendo bem, mas ele está fazendo mal para aquela família. Porque aquele espírito está bem equilibrado. Não é da ali, porque desencarnou sem usar o seu caminho. E, sem querer, ele está fazendo mal para aquela casa. Então, o governo lá orienta aquele espírito ali, que ele deve fazer. Ok, pessoal? Outro instrumento importante é a reunião doutrinária. Mas não está na reunião doutrinária, viu? Mas como funciona uma reunião doutrinária, né? Leva os envolvidos a educar, a aprender, a esclarecer, né? A ter um conforto sobre os seus processos. Então, na reunião, normalmente a gente fala que um processo de desobsessão, a pessoa é aconselhada a frequentar todas as quintas-feiras, ou todas as quartas-feiras, ou o evangelho de sábado, frequente uma reunião doutrinária. Naquele momento, você está ouvindo aquilo que você muitas vezes aprendeu. Quando eu faço uma palestra, muitas vezes eu falo, poxa, essa palestra que você fez para mim. O que acontece? Os espíritos sabem, a equipe espiritual, sabe assim, mais ou menos, a necessidade da média daquele público que está ali. Então, eles direcionam o pensamento com palestrante, e às vezes, mesmo sem tempo, eles colocam encontros específicos daquelas pessoas que estão realmente precisando ouvir alguma coisa, precisando mudar, precisando se focar, né? E seguir o seu caminho. Então, é um momento importante de esclarecimento. Como o obsediado, e também tem professor obsediado assim, ou para o obsessor, como o obsessor, naquele momento ali, não se sente atuado, porque ele não estaria evidente. Tem uma reunião de desobsessão, que a gente vai ver daqui a pouco, o obsessor, ele está em silêncio. Por mais que a gente tenha apoio dele, por mais que a gente tenha moralidade, a gente está conversando diretamente com ele está em evidência. Então ele fica meio que na defensiva. Eu não sou de nada, não, fulano está preocupado e tal. Numa palestra, numa reunião doutrinária, o obsessor está ouvindo então. Então, eu vou falar, e mesmo na coisa não é para mim, mas ele está falando uma coisa interessante, ele está pensando, eu estou aqui e tal. Então é um momento onde tanto as pessoas obsediadas podem esclarecer, podem perceber os seus equívocos e a necessidade que tem de se transformar. Aqui é melhor ainda. Mas aqui, assim, muitas pessoas que estão auxiliadas não querem participar dos pais. Então aqui é melhor. Melhor ainda do que uma reunião com um aluno que o pai está trabalhando, está conhecendo mais ainda. Olha lá. Saber quem é o mais beneficiado é difícil, porque isso vai ter que caso a caso. Mas o objetivo nosso, que trabalha no espiritismo, é ajudar antes. E tem realmente a tomar corpo aqui de espíritos auxiliados, alguém, ou um grupo, que às vezes tem obsessão por ideais, não por pessoas. Então, espíritos que obsessão a fundação, o livro. Então, nesse caso, que lutavam contra alguém ou uma instituição, passam a trabalhar. Bem, nesse momento, uma coisa importante também, no momento da doutrinária, é o momento também que a equipe espiritual
começa a compreender o problema que existe entre o encarnado e o desencarnado. Ele começa a perceber, o pessoal começa a considerar que levantou uma ficha dura. Deixa eu ver, Silvana aqui, é tudo uma ficha dura, o passado dela. Não para curiosidade, mas para ver o que tem a ver o problema dela com o espírito que está ali do lado dela. E começa a fazer a compreensão daquele problema. Então a equipe espiritual está trabalhando numa reunião doutrinária. Então, sobretudo com aquelas pessoas que são auxiliares. Ok? Oi? A importância das pessoas que estão em tratamento assistir ao doutrinário, que normalmente quem está fazendo observação, o trabalho já começa aqui. É isso. O trabalho já vem. E essa é a importância de assistir uma doutrinária para as pessoas que estão fazendo tratamento da observação. Não, é muito importante. Não só a doutrinária, todas as etapas, né? Vocês percebam que essas etapas elas são executadas com funções diferentes da minha espírita. Então, aqui tem um grupo de poder ao passo, tem um grupo das leituras, tem um grupo dos outros, né? Das colônias doutrinárias e tal. Então, hoje, no começo, é um processo terapêutico voltado a ajudar as pessoas pesadas. E a pessoa auxiliar é importante trabalhar aqui, por essas razões que eu coloquei. Porque o que vai fazer com que ela deixe seus problemas espirituais, ou comece a resolver seus problemas espirituais, não é apenas o passe, a conversa que tem lá o doutrinador com o médico, né? Na verdade, com o espírito. Não é só isso, né? Mas eu estou dizendo uma sua transformação pessoal. Então, nesse momento, eu não quero ser reflexão. A pessoa vai estar ali. A pessoa vai estar tomando um passo espiritual também. Porque tem um passo espiritual, mas não é um passo religioso. Muitas vezes, tem um espírito naquele momento que não passa da pessoa. E aí, vai ter pessoas que estão falando, os caras da região, minha cabeça parece que está descansando, né? É realidade. E também é um passo que você tomou, o tratamento que está funcionando. Tá? Pessoal, o que eu atendimento de papel? Atendimento de papel é aquela entrevista. Aquela entrevista que as pessoas fazem e é indicado a todo mundo que chega numa casa espírita para fazer uma entrevista. E é muito mais indicado quem busca a casa espírita por perceber que está ali no momento de obsessão. Né? Então, o objetivo, na maioria das casas espíritas, é chamada de entrevista de atendimento fraterno. Então, são pessoas extremamente preparadas para isso. Como com todas as pessoas, quando eu disse que o partista é extremamente preparado, o entrevistador, né, aquele que atua numa atendimento fraterno, ele é uma pessoa preparada, né? Às vezes é psicólogo, mas não for psicólogo, ele é preparado, tem pessoas que entendem sobre isso, né? Para poder fazer essa entrevista e perceber naquele momento qual caminho direcionar. Né? Porque tem pessoas que chegam no centro espírita e acham que são auxiliares, acham que são. Aí ela não consegue avaliar. Ou eu ouvi falar, eu ouvi falar auxiliar, porque a gente tem ideia de gente, mas é coisa ruim. Então, eu ouvi um pouco, eu ouvi uma harmonia, né? Para fazer tratamento, então quero lá também. Aí tem uma auxiliar. Não dá auxiliar. O entrevistador, ele tem essa sensibilidade, né? De perceber que vai caminhar aquela pessoa para um tratamento de desobsessão ou para outras atividades do tempo. Então ele vai o entrevistador, ele vai também mostrar quais são as atividades, vai dar uma primeira orientação sobre o que é o espírita, como funciona, quais são as atividades que tem no tempo, né? O entrevistador também ele vai ser uma espécie de um auxiliador daquele tratamento. Né? Ele vai encaminhar para o tratamento, né? E aquela pessoa depois vai voltar para conversar com ele de novo.
Aí ele vai ter, através de conversa, através das anotações que vai ter na ficha, ele vai dizer como é que está o estado da pessoa, né? Como é que finalizou o tratamento. Então, é um modelo de direcionamento da terapia de desenvolvimento. E aí ela tinha no Senhor e aí, e aí ela sabia, eu estava tendo sonhos, problemas, e aí essa atividade ela já chegou a eu posso fazer antes mesmo de ver isso. Aqui no Psicoterapia, como a procura é muito grande, né? Então você pode fazer o tratamento de obsessão antes da entrevista. Pode, não tem problema. Agora, ele só vai determinar, concluir, depois que você passar por essa entrevista e conversar com a pessoa. Quando você é uma pessoa que está fazendo aqui, extremamente harmonizada e tal, quando você for fazer a entrevista, você já não precisa mais fazer o tratamento. Ok? Então, é importante que você, quem estiver fazendo obsessão, ou quem conhecer alguém que esteja fazendo obsessão, orientar, olha, faça entrevista, marque entrevista, vá ao entrevistador, porque aquela pessoa ali, o entrevistador é importante porque ele tem na cabeça a orientação das atividades, qual é a melhor atividade. Porque tem pessoas que estão tão aí na sua atividade que não sabem como é que são os outros. Eu, por exemplo, se eu pergunto, se eu quero saber como é que está crescendo espírita, como é que funciona as atividades, eu procuro como entrevistador. Eu não quero fazer o tratamento, mas eu falo, você sabe, que entrevistador não quer como é que está? Como é que funciona o exercício? O entrevistador é o ideal para ele. Porque ele sabe como é que caminha, para onde tem que caminhar. Aí caminha quando for o caso, para o tratamento do desenvolvimento. Pessoal, o exercício da caridade é algo importantíssimo para o tratamento do desenvolvimento. Me perguntaram aqui sobre religião, você pode vir uma pessoa da religião, fazer evangelho lá em outra religião. Isso não pode, você tem que abandonar a religião para frequentar o espiritismo. Agora, é difícil alguém que dedica ao espiritismo, né? Que tem o espiritismo no corpo, na alma, no pé de espírito, em todo lugar, continue a frequentar a religião dogmática. Eu pelo menos não sei, porque as outras religiões não complementam, não respondem. Mas, para ser religião muito boa. Agora, o que o espiritismo diz não é fora do espiritismo, não há salvação. O espiritismo existe. Fora da caridade não há salvação. Então, caridade você pode fazer sendo religioso, uma religião ocidental, uma religião oriental, uma religião africana, você pode fazer sem religião nenhuma. Então, o que o Espiritismo mostra é o seguinte: para você evoluir, não é salvação para você. Essa palavra salvação não faz na internet assim, eu vou fugir do povo da terra. Não é a salvação que o Espiritismo fala. Salvação no sentido que, olha, eu vou me transformar. Eu vou buscar ser uma pessoa melhor, eu vou buscar ser um espírito melhor. Quando nós falamos da caridade, e a caridade nem sempre é feita através de uma ação de erro, né? Através de uma ação material, a gente deve calcular a transformação, a vida total feita, né? Mas não é só isso. Caridade, por exemplo, é você ligar para uma pessoa que você está com dificuldade, conversar com ela, orientar, deixar o seu ombro amigo disponível para alguém,
se doar para uma causa. Isso é caridade. Caridade é o amor em exercício. Então, é por isso que pode, se você não for por esse caminho, a gente não vai lá ver. Esse é o objetivo. Não adianta você decorar todo o livro do Espírito, o livro velho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, todos os livros de André Luiz. Às vezes você tem isso na cabeça, de Emmanuel, todos os bons livros de Adenauer, e se você não praticar. Porque o maior dos livros é o Espírito, a 12 anos atrás. E a gente até agora não vai ter. Então a caridade, o exercício do amor, é fundamental para o nosso crescimento. No processo da educação, você gera todas aquelas influências positivas que eu falei sobre o papo, sobre a bandeira do lar, né? Então você começa a se modificar. Mas eu já contei isso algumas vezes aqui, eu estava fazendo uma distribuição da alimentos na rua, à noite, para fora da rua. Aí chegou um senhor emocionado, falando comigo: olha, amigo, muito obrigado, é muito bonito isso que você está fazendo. Eu fiquei assim também, muita graça, né? Falei: meu irmão, nós estamos distribuindo um pão, um leite. Aí ele disse: não estou falando sobre a alimentação, não, sobre você, vai um barrinho aqui, vai no outro ali, abre uma lata bonita e vira. Eu estou falando sobre a atenção que vocês estão usando. Então, quer dizer, como a gente alcança o passo, não tem como fazer na caridade. Você se dedicar a uma outra pessoa é um ato de caridade. A atenção que você dá a uma pessoa é um ato de caridade. Da lei está dizendo que a primeira coisa que ela aprendeu é que caridade começa dentro de casa. Não. E pode expandir. Né? Pode expandir. Pode expandir para o nosso desejo. Mas na própria família, a gente tem casos, a gente sabe disso, de que essa caridade, né, é tão importante quanto ajudar as pessoas fora. Então, um filho complicado, um marido complicado, uma mulher complicada, não é a toa. Então, isso é uma também de caridade. Às vezes até mais de caridade, às vezes é quase uma obrigação, né? Por exemplo, pai com filho, né? Pai é uma obrigação, né? Desejo, né? Espiritual, comprometimento espiritual, né? Pai com filho e tal. Agora, se você não fizer essa caridade, você abandona isso. Então, o lar é sempre o momento de exercício, né? O momento onde nós vamos exercitar aqui. O centro espírita também, né? O centro espírita é um lugar onde a gente vai uma academia espiritual. Né? A gente aprende, a gente treina. Agora, o lugar mais bonito é fora do centro espírita. A gente aprende pra caramba no centro espírita para a gente pegar ali. Você pegar ali fora, a pessoa não dá nem passagem pro carro que tem entrar, né? Afinal, você não dá passagem. Uma vez eu estava fazendo uma palestra falando sobre isso, aí uma cidadã levantou a mão, e pior foi eu, que não consigo nem carona aí para ir para o outro. É muito difícil. Pessoal, eu deixo para falar sobre reunião de vocês são muito privados para vocês não irem embora. Não vai embora. Porque daqui a pouco vocês vão começar a trabalhar em reuniões do mundo. Alguns vão fazer movimento de mundo.
se fala em diretor de sessão no centro espírita, a gente já pensa diretamente numa reunião mediúnica de diretor de sessão. Que é, digamos assim, a parte prática do tratamento do obsessor. Percebo que não é a única, né? Não é a única ferramenta para o tratamento, né? É a parte prática onde o contato com os seres desencarnados é feito mais objetivamente. Então, o que consiste uma reunião mediúnica de obsessão? Bem, ela é uma reunião onde é feito o atendimento ao desencarnado. Ou seja, vocês vão ter uma experiência sobre isso, né? É uma reunião fechada. O que é uma reunião fechada? É uma reunião que não é aberta. Mas assim, ela precisa de alguns critérios, tá? Então, vou explicar para vocês. Não está gostando? Precisa de alguns critérios para participar de uma reunião mediúnica. O médium precisa ser um médium bem preparado, né? Precisa ter conhecimento espírita mais profundo. O doutrinador precisa ser uma pessoa que conheça bem da doutrina espírita, conheça os fundamentos daquela doutrina. A coordenação precisa ser de uma pessoa experiente em práticas mediúnicas e estar conectado, tanto ele quanto esse pessoa, a coordenação espiritual. Porque toda a atividade precisa ter uma coordenação espiritual. O curso básico tem uma coordenação espiritual. Tem um espírito ali para ficar ali na cabeça dele, né? Que não é uma pessoa, são esses trabalhadores da casa que ficam ali orientando. No caso da reunião mediúnica, existe um aparelhamento magnífico do lado espiritual. Existe aparelhamento, existem médicos, existem psicólogos, existem terapeutas, tudo do lado espiritual para poder atender aquela demanda da reunião mediúnica. Então, é uma reunião complexa, onde existem muitos atores e muitos instrumentos para poder atender tudo aquilo. E vários tipos de reuniões no mundo, de negociação. Existem vários tipos de reuniões no mundo. E existem também vários tipos de reuniões no mundo de negociação. Por exemplo, existem reuniões de distância. Aliás, atendimento à distância. Por enquanto não é apenas, não tem reunião à distância. Já tem escritinho, já tem curso básico, mas ainda não tem reunião. Existe o que é a reunião mediúnica de negociação à distância. Ela é você receber naquela reunião as pistas que são encaminhadas através do entrevistador e os médicos incorporam os espíritos que estão mudando naquelas pessoas que estão ainda assim. Então o atendimento é a distância. O encarnado não precisa vir. Como acontece, ao contrário que acontece na quarta-feira. E na quarta-feira, no centro, é uma reunião presencial. As pessoas que estão sempre já veio tratamento pessoal, desde quarta-feira você entra, o pessoal entra, senta numa cadeira, o médico dá o braço e logo em seguida o encarnado lá, o sediado, é convidado a se retirar, e o doutrinador, que é um médico não tão específico quanto o médico para dar de jantar, mas é um médico de então orienta o filho. Meu amigo, por que você está atrapalhando a vida de fulano? Aí você diz, aí começa o diálogo, com mais orientação, com o objetivo de fazer esclarecer o caso aquele. Esse é um motivo. Agora, existem vários modelos de reunião. Por exemplo, eu já fui numa reunião mediúnica onde o obsediado, ele fica o tempo todo na conversa. Fica o tempo todo na conversa. Eu acho que é uma coisa geral.
Porque o professor fala o que quer. Então o professor vai chegar para você e falar, você me matou 3 vezes na sua encarnação. Pode ser verdade, pode ser. Pode estar sendo então você mais chateado, mais seguro. Só mais antigo, até de curiosidade, existe uma energia que é usada para o domínio desses espíritos revoltados, rebeldes? Ou como é que funciona? Está pensando existe numa reunião de obsessão, energia que é usada para segurar, né, aqueles espíritos rebeldes? Claro. Os espíritos estão seguros ali. Os espíritos rebeldes, de várias maneiras, através do espírito do paixão, o verdadeiro guarda-costas, através da manipulação dos fluidos lá. Mas existe um contato. Agora, o médico também, por isso que o médico que eu faço no treinado, o médico é também responsável na treinamento pelas suas dúvidas. Então, o médico precisa ter o controle do seu lado. Porque mediunidade não é você deixar o seu corpo tocar você. Você emprega momentaneamente para o serviço. Deve ser feito um sentimento de amorosidade, sem julgamento, sempre na questão da unidade, tanto encarnado quanto não encarnado. Então o espírito ele vai sentir ali que aquela pessoa que está desaparecendo, todo espírito não está julgando ninguém. Essa é a ideia. Aí há uma espécie de uma reconciliação. E até a gente agora está precisando fazer isso. Conciliar os outros, porque cair na. Então, há uma busca de conciliação, e há também uma busca de fazer cada um refletir sobre ele mesmo. Porque o problema não é a briga, o problema maior não é a briguinha entre os dois. O problema maior é ele, o obsessor, e ele, o criado. Então, essa é a função de uma pessoa. Uma entrevista ou um atendimento nesse mundo. Cuidado que você pega, pode ser assistido. Carro de recurso. A ideia não é a gente fala, as pessoas falam que nem todo mundo está preparado para ser esse soldado com o espírito. Por quê? Porque a maioria das que aprendido ali é uma pessoa que está começando com o espírito. Então se você pegar, por exemplo, pegar um velho com ele, que se transforma e dizer, a pessoa vai estar mais sensibilizada ainda do que os outros, tá? Então o tratamento é esse, você recebe o lado. E os profissionais, nesse caso, porque eu estou falando do profissional, mas os profissionais é que vão trabalhar, tem a confiança. Mas os profissionais que eu digo é porque são pessoas diferentes, ninguém recebe nada. Essas pessoas que fazem parte da mediúnica, eles vão ajudar aquele espírito ali a se resolver. Então, às vezes se dizem, olha, você precisa voltar mais uma vez. O objetivo da revolução não é essa. Se você quer saber o que você foi, faça uma terapia de regressão. Também, mais uma vez, cuidado com o que você vai encontrar lá. Se você quiser, faça uma terapia de regressão e tal, o objetivo é tratar. Oi? Para você ver rapidamente. Porque, o pessoal já foi, vê rapidamente os médicos se preocupando lá. Aí você pode dar você. Porque eu já vi lá, porque eu já tive muito tempo nessa reunião. Mas eu te falo, porque assim, eu já vi lá, viu pessoal? Eu já vi lá, estão falando tranquilo, conversando com o
dominador e tal. Mas na verdade, nem família espirituosa. Todo médico, se você vê um espírito dele, você vai falar, nada. Então ele falou no São Paulo que estava utilizando o caso tranquilo, você não vai ter a capacidade de perceber o quanto perigoso, quanta raiva ele tem em você. E vai ser totalmente ao contrário. Se revoltar, ele vai matar, que vai acontecer. E nada, o espírito doido para fazer parte. Então, se as pessoas que não conhecem ali, que não participam da reunião, forem olhar e ver aquilo ali, elas podem tirar conclusões diferentes daquilo que está acontecendo. Essa reunião não é para isso. Você quer conhecer o passado? Você quer conhecer o passado? Basta um tratamento com uma pessoa séria para conhecer o passado. Mas olha lá, viu? Porque hoje nós estamos no nosso melhor momento. Mas já todos nós estamos o único dólar da vida não é evolução, mas sempre evoluindo. Então hoje nós estamos no melhor momento. A gente pode estar até sofrendo, não significa estarmos atrasados, pelo contrário, às vezes até uma parte do processo de evolução importante. Então, olha, para cada situação vai necessário um esclarecimento. Então não é uma referência do bolo. A gente não diz quando o está ali, sempre a mesma coisa. Os outros lados têm que entender o problema que e como eu disse, antes pode ser um título que seja mais trabalhoso, né? Pode ser um título que muitas vezes a gente atende assim, os títulos assim não. Mas por que você está me chamando, está atrapalhando o fulano? Ela que está me atrapalhando. E a gente começa a conversar, então, entender realmente não é um título. Na verdade, tem só uma parcela, né? O título né? O título a trabalhar tem só uma parcela. Mas se tem uma parcela muito maior, a outra está tomando, né? Está alimentando, está quase atraindo aquela pessoa, quase assim, inexoravelmente. Então, existem muitas nuances. É um trabalho muito bonito, né? Trabalho do mas é um trabalho muito complexo. Aí quem quer se dedicar tem que realmente se dedicar com alma a esse trabalho. E quais são os atores também, né? Quais são os trabalhadores de uma reunião, né? Toda reunião que eu já recebi correndo a pouco, até mais, correndo a pouco. E é um espírito mais experiente, né? Que conhece a doutrina, conhece a credibilidade, sobre o trabalho de educação, que vai coordenar aquele grupo ali. Então, é necessário um coordenador que vai comandar como acontece a rotina, como acontece aquilo ali, né? Existe também o mérito científico. O que é o mérito científico? O mérito científico é o cidadão que vai receber a comunicação do espírito e vai atuar como espírito. A gente chama coloquialmente, né, de incorporação, né, vai incorporar. Mas o correto é que ele vai exercer a mesma unidade de psicofonia, porque ele vai falar que o espírito está ali dizendo, né? Então, é o médium, sobretudo, psicofônico. Não, mas o encarnado já está fazendo um trabalho da vontade. Mas o encarnado já está dentro trabalhar, né? O encarnado já está dentro trabalhar. Ele já está mandando ele para a funcionária, ele está fazendo entrevista, ele está fazendo curso básico. O encarnado já está trabalhando. Agora eu não estou falando a ele não, porque ele estaria de qualquer coisa que ele precisa trabalhar. Ele não é tão culpado assim, né, como se pensa imediato. Mas ele não precisa trabalhar. Tem pessoas chamando de ver por quê. Doutor, ele não tem muito.
Então, isso aí faz diferença. A gente sempre orienta que o processo é muito nada. Agora, se a gente consegue, se a gente verifica que isso é importante para o tratamento, aí a gente dá algumas dicas pontuais. Olha, melhor você trabalhar nesse ponto aqui. Umas dicas pontuais. Olha, pessoa, não sei o quê, porque sua questão é temporária. Então a gente dá algumas dicas bem pontuais. A gente consegue perceber que isso vai melhorar o tratamento do sintoma. Então, aqui. Depois na próxima curva, eu vou botar o máximo de jardim para não precisar ir para o lado. Não. Chico Buarque que diz assim, chama o ladrão. Pessoal, então o médico científico é um médico que vai receber o dia, que vai fazer a necessidade. O médico esclarecedor é o que vai conversar com o espírito através do médico. Vai orientar o espírito, vai dizer quais são as orientações, o que o médico vai fazer, vai perguntar sobre os problemas dele, vai querer saber também, porque para a gente ajudar muito o que aquela pessoa tem para dizer, né? Então a gente vai estabelecer um diálogo, uma conversa, e muito orientar aquele espírito. Existe também algumas comunidades que tem um médico de liberação. São pessoas que não querem ser revolucionadores, né? Por lá, nós que eu estou fazendo, mas todo mundo está trabalhando. Não vai poder ser de divulgação. Mas tem reuniões de outras que tem médico de divulgação e vibramos pela reunião. Vocês vão assistir uma reunião de divulgação, não vão participar da reunião de obsessão, mas não vão participar, vão assistir. A reunião da divulgação são um exemplo disso, né? Era surpresa aí? Agora, vocês vão fazer mais grandes para ver que a sua legalidade. Depois, no final, você vai ter uma reunião, assim, uma reunião exemplo. Vai ter esses amigos, mas uma reunião vai. Porque a gente precisa sabe, que é a comanda, a gente precisa sabe que vocês são alunos populares. Então não vão trazer nada de cabrosos aqui e tal. Uma reunião vai, onde vocês vão ver o modelo de como acontece. E aí, na reunião, vocês vão ter um médico de vibração, porque vocês não estão participando, mas estão sustentando aquela reunião do ponto de vista vibracional. Eu vou botar vocês para ver um formato. Não, olha, veja bem. Numa reunião de obsessão, a principal necessidade que é exercida é a psicologia. Por quê? Porque a maneira mais fácil de você conversar com o espírito. Agora, o médico pode ser, além de ser psicólogo, ele pode ser psicográfico, ele pode ser evidente, ele pode ser médico de materialização, médico. Normalmente eles tomam mediunidade. Eles tomam mediunidade, né? Eles têm várias mediunidades na pessoa. Numa reunião de discussão, a mais procurada, a mais usada, percebe que aí todos são médicos. Por isso que a caminhada de preparação, todos são médicos, em maior ou menor grau. Ok, pessoal? E, por último, muito obrigado.